Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 6, dada por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 24 de maio de 1974, em Roma. Nitai lidera o canto do mantra e lê a tradução. Savai punsam parodharmo yato bhaktiradukshaje ahai tukya pratihata yayatma suprasidhati. Tradução. A ocupação suprema, dharma, para toda a humanidade, é aquela pela qual o homem pode alcançar o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Tal serviço devocional deve ser imotivado e ininterrupto para satisfazer completamente o eu. Srila Prabhupada inicia a explicação. Então, nós estamos lendo o segundo capítulo do primeiro canto, Srimad Bhagavatam, Divindade e Serviço Divino. Assim, justo agora, nós recitamos o sexto verso. Nós podemos começar do primeiro verso. O primeiro verso é Iti samprashna sangrishto vipranang romaharshanihi prati pujya vachastesham pravaktum upachakrame. Houve uma grande reunião, e reunião significa, naqueles dias não havia reunião política. A reunião política não era necessária, porque não havia democracia, havia monarquia. Os reis, eles eram tão treinados que não havia necessidade de democracia. Realmente, o governo moderno, democracia, nós estamos experimentando. Especialmente o grande país democrático, América. Assim, a democracia, o presidente eleito pelo voto popular, está agora sendo condenado. Assim, qual o valor desta democracia? Você elege alguém pelo seu voto e de novo condena. Isso significa que os eleitores, os votantes, também não têm experiência. E nem o homem em quem eles votam, ele também é um bom homem. De outra maneira, por que você deve mudar a sua opinião uma vez que você elegeu uma pessoa para agir como o seu chefe executivo? Assim, a democracia tem provado ser uma farsa. Isto não tem significado, porque as pessoas não são educadas. As pessoas são, na maioria, shudras. Deve haver 4 classes de homens. Assim, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe. Assim, no momento presente, não há primeira classe de homens, nem homens de segunda classe. Todos são terceira classe, quarta classe, todos eles. Assim, pelos votos dos homens de terceira classe e quarta classe, como você pode esperar um bom governo? Isso não é possível. Assim, não havia necessidade desta reunião democrática. Mas havia reunião de brahmanas de primeira classe, para o benefício de toda a sociedade humana. Eles costumavam se reunir algumas vezes. E esse tipo de reunião continua ainda na Índia. Isto é chamado Kumbh Mela. Kumbh Mela. Recentemente, esta reunião aconteceu em Haridwar. Todas as pessoas santas costumam vir, e em 4 lugares, um em Prayaga, Allahabad, um em Vrindavana, e um em Haridwar, e um outro em Rameshwara. Algo como isso, 4 lugares. Assim, uma reunião similar aconteceu em Naimisharanya. Naimisharanya. Este lugar ainda existe, um lugar muito bonito. Assim, a questão era, após a partida de Krishna,
Quem guiará os destinos da sociedade humana? A questão última era esta. Bruhi Yogeshwari Krishne Brahmani Dharma Varmani Swankashtam Adunopete Dharma Kan Sharanangataha. Dharma, princípios religiosos. Krishna diz no Bhagavad Gita, Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Glanihi significa poluído. Onde quer que haja poluição no assunto da realização dos princípios religiosos, eu desço. Tadatmanam srijami aham. Então eu venho para consertar as coisas. Assim Krishna veio com este propósito, para corrigir ou para purificar Dharmasya Glani, poluição no assunto da realização dos princípios religiosos. Por isso, tão logo haja poluição, isso significa que existe uma classe de homens que poluiu. Eles são chamados Duskrita, pecaminosos. Quando há aumento do número de pessoas pecaminosas, deve haver poluição no sistema da vida religiosa. Esta é a maneira. Se todo mundo está seguindo os princípios religiosos, então todo mundo não comete qualquer atividade pecaminosa. Assim, naquela época, não havia chance de poluição na religiosidade. No momento atual, eles não sabem o que é poluição e eles não sabem o que são princípios religiosos. Este é o defeito da civilização moderna. A religião é descrita no dicionário, um tipo de fé, não princípio. Mas, de acordo com a concepção védica, religião não é um tipo de fé. Religião isto é o seu dever, isto é religião. Ou, isso é a sua ocupação natural. Você não pode mudar isso. Fé você pode mudar. Eu agora sou um maometano, eu me tornei hindu. Ou, eu sou hindu, eu me tornei cristão. Mas eu permaneço o mesmo homem. Eu posso mudar minha fé, desta para aquela. Assim, religião não significa isso. Religião significa que você não pode mudar isso em nenhuma circunstância. Isto é religião. Este é o significado de Dharma. Se você muda, isto é a sua condição adoentada. Isto não é a condição normal. Assim, este é o significado de religião. Por isso, no Bhagavad Gita está dito, Yadha Yadha Hi Dharmasya Glanir Bhavati. Quando o ser humano muda a sua condição de vida, isto é poluição. Assim, a condição normal de vida é descrita por Chaitanya Mahaprabhu. Quando Sanatana Goswami indagou de Sri Chaitanya Mahaprabhu, por que eu estou sofrendo? Ele indagou de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele era ministro, um alto posto, e era um acadêmico muito erudito em sânscrito e árabe, porque naquela época havia o governo Patam. Assim, o governo era maometano. Então, os oficiais responsáveis, ministros, eles tinham que aprender o árabe e o persa. Assim, ele era um grande acadêmico e nasceu numa família brahmana. Estava tudo bem. Mas ainda assim, ele se apresentou diante de Sri Chaitanya Mahaprabhu como se ele não fosse um verdadeiro homem erudito, porque ele não sabia qual era a sua identidade. Isto é uma coisa muito importante. Uma pessoa deve saber sua identidade. No momento presente, a identidade é de acordo com a pele. Eu sou indiano, eu sou americano, isso está acontecendo. Mas isto não é a nossa identificação apropriada. A identificação apropriada é Aham Brahmasmi. Eu sou alma espiritual. Isto é o que deve ser entendido na forma humana de vida. De outra maneira, o cachorro também está orgulhoso. Eu sou um grande cachorro. Assim, similarmente, se um homem se torna inflado simplesmente pelo conceito corpóreo de vida, eu sou um grande romano, eu sou um grande indiano, eu sou um grande, não haverá distinção entre a concepção de vida do cachorro e a concepção de vida do grande romano, porque o centro é o corpo. Então Krishna veio para estabelecer este fato, que você não é nem romano, nem indiano, nem brahmana, nem shudra. Você é meu servo eterno. Por isso abandone toda esta identificação disparatada. Sarva Dharmam Parityaja. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Porque devido à sua identificação errônea, você tem criado tantos ismos, hinduísmo, islamismo, nacionalismo, este ismo, aquele ismo. Isto é tudo disparate. Este é o entendimento de religião.
Qualquer coisa que nós tenhamos criado com o conceito corpóreo da vida, isto é tudo disparate. A verdadeira religião é que eu sou servo eterno de Krishna. Isto é verdadeira religião. Chaitanya Mahaprabhu, quando ele foi questionado por Sanatana Goswami, meu querido senhor, eu vim até você porque você é meu mestre espiritual. Você pediu que eu abandonasse a minha vida familiar. Assim, pela sua palavra, eu abandonei. Agora eu vim até você. Assim, esta é a minha primeira questão. A pessoa deve ser muito inquisitiva. Depois da iniciação, Adou, Gurvashrayam, este é o nosso sistema. Assim, simplesmente para se tornar iluminado nos assuntos da vida espiritual. Como Arjuna também disse, Shishyasteham Shadiman Tvam Prapanam. Similarmente, Sanatana Goswami também, ele disse, Senhor, você me pediu. Agora eu estou rendido a você. Assim, esta é a minha questão. Qual é a questão? Deve haver uma questão. Se a pessoa está realmente atrás de realização espiritual, deve haver uma pergunta inteligente. A primeira pergunta inteligente foi colocada por Sanatana Goswami. Que ami, kene amaya, jaretapatrai? Senhor, por favor, deixe-me saber qual é a minha identidade. Por que eu fui colocado nesta miserável condição de vida material? As pessoas não sabem, assim como cães e gatos. O gato e o cão não sabem que sua vida é muito abominável. Não, ele está feliz. Isto é Maya. Mesmo o porco, ele também está pensando, eu estou muito feliz. Isso é chamado Maya, Moha. Jivasya Moha, Aham Mamaiti. Assim, quando há vida humana, pelo menos, a pessoa deve despertar para esta consciência, que realmente eu não sou feliz. Este é o começo da vida humana, não permanecer na escuridão como gatos e cães. Ele está infeliz em todos os aspectos, em cada passo, e ainda assim ele está pensando, eu sou feliz. Cães, gatos, porcos, trabalhando o dia inteiro, dia e noite, e por alguma comida e gratificação dos sentidos. Isto é vida moderna. E isto é felicidade. Ficar ocupado o dia inteiro e à noite por alguma comida para comer e por alguma gratificação dos sentidos. Isto é felicidade. Na verdade, isto não é. Assim por isso, Sanatana Goswami era inteligente. Ele indagou, Que ami, kene amaya, jaretapatraya? Primeira questão para o mestre espiritual. Qual é a minha identidade? Por que eu estou sofrendo esses 3 tipos de miséria? Eles não sabem o que são os 3. As misérias existem, mas eles não sabem. As pessoas são tão obtusas. Adhyatmika, adibáltica, adidaivika. 3 tipos de misérias. Deve haver. Seja 3 ou 2 ou pelo menos uma. Não, as 3 estão sempre presentes. Adhyatmika significa pertencentes ao corpo ou à mente. Hoje eu estou muito fraco. Hoje eu adquiri icterícia. Hoje eu tenho algum problema do estômago, disenteria. Esses são chamados adhyatmika. Ou a mente não está muito bem. E adidaivika. Assim como frio severo, calor severo, tremor de terra. Estes são fome, pestilência. Existem tantas coisas, adidaivika. E adibáltica. Misérias oferecidas por outras entidades vivas. E desta maneira nós estamos sempre implicados. Adhyatmika. Por isso Sanatana Goswami indagou. Eu não quero isto. Eu não quero isto. Mas por que elas são impostas a mim? Isto é uma pergunta muito inteligente. Existe alguma solução? Isto é inteligência. Não mitigação temporária. Temporário, clima. Assim como no verão ou inverno. De qualquer maneira. No verão. No verão nós estamos sofrendo, calor escaldante. E nessa hora nós estamos ansiosos por algum lugar frio. E durante o inverno nós estamos sofrendo do frio congelante, chuva. Assim, estas coisas acontecem. Tão logo você esteja no mundo material, você não pode evitar. Por isso, Sanatana Goswami indagou. Por que estas coisas me dão problema, muito embora eu não as queira? Isto é muito inteligente. Existe alguma solução? Assim, a civilização moderna. Moderna ou do passado. Pessoas tolas. Eles não querem a solução. Eles pensam que as coisas são desse jeito, nós não podemos evitar.
Deixe-nos sofrer. Isto não é inteligência. Se você está sofrendo, então você deve encontrar o remédio. E realmente nós estamos fazendo isso. Mas porque nós não conhecemos o que é o verdadeiro remédio, nós estamos perdendo o ponto. Mas existe solução. E para esta solução, a pessoa deve ir até o mestre espiritual. Isto é descrito. Sansara dava anala lida louca tranaya. Esta vida materialista é sempre como o fogo ardente na floresta. Assim, tranaya. Como sair disso? Tranaya, isto é chamado. Tranaya significa libertar-se do sofrimento. Karunya, ganaganatvam. Assim como esses sofrimentos podem ser mitigados. Assim as pessoas têm se tornado tão obtusas. Elas não podem entender o que é o verdadeiro sofrimento. E nem elas têm qualquer indagação sobre como mitigar o sofrimento. Esta é a posição. Por isso eles são chamados Shudras. Shudras, eles são como um Brahmana inteligente. Um Brahmana. Por isso nós estamos tentando fazer pessoas Brahmanas, para que elas se tornem inteligentes. Não Shudras. Outros estão tentando fazê-los Shudras. Shudra significa permanecer na ignorância. E Brahmana significa permanecer no conhecimento. Esta é a diferença entre Brahmana e Shudra. E estas outras duas classes, via média, Kshatriya e Vaishya. Os Brahmanas são supostamente os homens de primeira classe na sociedade. Os Kshatriyas, a segunda classe, os Vaishyas, a terceira classe. E o restante, todos quarta classe e quinta classe. Assim, não havia reuniões de homens de quarta classe e quinta classe. O que eles farão? Simplesmente vão passar uma resolução. Isso é tudo. O que eles farão? Assim como essas Nações Unidas. O que eles podem fazer? Pelos últimos 20 anos, eles estão tentando criar soluções para os problemas do mundo. Eles têm tantos departamentos. Um departamento é WHO, World Health Organization. Em português seria OMS, Organização Mundial de Saúde. WHO também significa quem em inglês. Assim, porque eles são todos Shudras, o que eles podem fazer? Que solução? No momento presente, o mundo inteiro está cheio de Shudras. E eles têm dinheiro. Assim, eles estão simplesmente gastando para a gratificação dos sentidos. Por isso, de acordo com a civilização védica, aos Shudras não deve ser dado muito dinheiro. Simplesmente o que eles realmente precisam. Isso é tudo. Porque eles não sabem como utilizar dinheiro. No momento presente, porque toda a população é de Shudras, tão logo eles conseguem dinheiro, eles gastam com vinho, mulheres e extravagâncias. Homens muito ricos na América, eles gastam $50 mil numa semana, na Flórida, para ver dançarinas nuas. Não é isso? Isso não é um fato? Porque eles são Shudras. Eles não sabem como gastar o dinheiro. E antigamente, antes disto, as pessoas eram um pouco inteligentes. Ou pelo menos elas tinham alguma fé religiosa. Assim elas construíam templos, igrejas, mesquitas. Hoje em dia, essas coisas foram paradas. Tão logo a pessoa ganha dinheiro, tão logo a pessoa consegue dinheiro, ela pensa: como gastar com gratificação dos sentidos? Assim, antigamente não havia reunião de Shudras. A reunião era entre Brahmanas, pessoas santas, para considerar como as pessoas vão permanecer felizes, como a vida espiritual delas vai avançar. Por isso, os Brahmanas eram a cabeça, e os outros, Kshatriyas, e Vaishyas, e Shudras, eles costumavam tomar instruções com os Brahmanas para a sua subsistência. Este era um sistema muito bom. Isto é natural. Assim como neste corpo existem os mesmos Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. O Brahmana é a cabeça, o cérebro, e o Kshatriya, os braços, e Vaishya, a barriga. E Shudras são as pernas. Assim, quando o corpo está numa condição sadia, o cérebro é muito bom. Então o cérebro dá direção para as pernas, para os braços, para a barriga. Cérebro. Se uma pessoa tem um bom cérebro, ele não come muito. Por que eu devo comer mais quando eu não estou com fome? Por que encher minha barriga? Isso requer cérebro. E, não, aqui está uma coisa muito saborosa. Deixa eu me encher com isso. Porque ele não tem cérebro.
e depois de se encher, então disenteria. Você vê? Assim, em cada ação, o cérebro é necessário. Assim, por isso, os brahmanas. Eles eram o cérebro de primeira classe da sociedade. E eles costumavam dar direção para as pessoas em geral, começando do Kshatriya, Vaishya e Shudra. Eles costumavam dar instrução para os Kshatriyas, a próxima classe de homens inteligentes, para a administração. E os Kshatriyas costumavam gerir o governo de acordo com as instruções dos Brahmanas. E os Vaishyas também. Eles costumavam produzir grãos alimentícios e dar proteção às vacas. E desta maneira eles cumpriam com os seus deveres. E os Shudras, eles realizavam as ordens das 3 classes superiores. Assim, você vai encontrar nesta instrução, neste capítulo, esses sábios decidiram, ao final da reunião, que Atapumbir Dvijashrestha, a resolução passada era esta, porque eles eram todos brahmanas. Por isso, o presidente Sutta Goswami, ele disse a todos os brahmanas, Dvijashrestha, ele se dirigiu dessa maneira. Dvija significa 2 vezes nascido. Um nascimento pelo pai e mãe, e o próximo nascimento pelo mestre espiritual e o conhecimento védico. Este é o segundo nascimento, iniciação. O pai espiritual, ou mestre espiritual, ele dá o segundo nascimento através da mãe, os Vedas. Por isso eles são chamados Dvija, 2 vezes nascidos. Shudra. O Shudra não tem tal coisa como o segundo nascimento. Apenas Brahmana, Kshatriyas e Vaishyas, porque os Shudras eram menos inteligentes. Eles não eram iniciados. Apenas os Brahmanas, Kshatriyas e Vaishyas, Dvija. Assim, entre os 3 tipos de Dvija, 2 vezes nascidos, os Brahmanas eram a primeira classe, Dvija. Por isso, ao final da reunião, porque eles eram todos Brahmanas, não havia Kshatriyas. Apenas Brahmanas estavam discutindo. Naimisharanya. Atapumbir Dvijashrestha, Dvijashrestha, melhor dos Brahmanas. Eles não eram Brahmanas ordinários. Com pleno conhecimento védico eles se reuniram. Varnashrama Vibhagashaha. Deve haver Varnashrama na sociedade humana. Assim, Varnashrama Vibhagashaha. Vibhaga significa divisão. Atapumbir Dvijashrestha Varnashrama Vibhagashaha Swanustitasya Dharmasya. Todo mundo tem o seu Dharma. Este é o Dharma do Brahmana. Dharma significa seu dever ocupacional. Dharma significa seu dever ocupacional. Isto é Dharma. Um Brahmana ele tem seus deveres. Praticar como se tornar veraz, Satya. Shama, como controlar os sentidos. E Dhamma, como controlar a mente. Satyam Shamo Dhamastetiksha, como aprender tolerância, paciência. Satyam Shamo Dhamastetiksha Arjavam, como se tornar simples, não desonesto, imoral. Jnanam, conhecimento pleno em tudo. Vijnanam, aplicação prática. Satyam Shamodamas Titiksha Arjavam Jnanam Vijnanamastikam. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 42. Fé plena na literatura védica. Isto é chamado Astikyam. Isto é chamado teísmo. Acreditar nos Shastras sem qualquer desvio. Isto é chamado teísmo. Ateísmo significa não acreditar no Shastra, ou não aceitá-los como eles são, comentá-los de acordo com o próprio capricho. Isto é chamado ateísmo. Teísmo significa ter fé, fé plena no conhecimento védico. Isto é chamado teísmo. O mesmo exemplo eu tenho dado diversas vezes. Assim como o esterco de vaca é o excremento de um animal. Mas a literatura védica confirma que o esterco de vaca é puro. Agora você não pode argumentar. Isso é excremento de um animal. Em um lugar você condena que se você toca o excremento de um animal, você tem que tomar banho 3 vezes. E agora você diz que o esterco de vaca, que é o excremento de um animal, é puro. Onde está o seu argumento? Você tem que aceitar. Isto é chamado teísmo. Porque os Vedas dizem, sem qualquer argumento, você aceita isso. Isto é chamado teísmo. Você não pode mudar. Você não pode comentar. Isto é chamado teísmo. Astikyam, Brahmakarma Swabhavajam.
E a menos que você tenha tal fé no conhecimento védico, você não pode fazer qualquer progresso. Isto não é possível. Se você, com o seu pobre fundo de conhecimento, quer interpretar, desde o começo já não há qualquer questão de progresso. Por isso você encontrará no Bhagavad Gita, quando Arjuna ouviu de Krishna os princípios do Bhagavad Gita, ele disse: Sarvam metadritam manye jadvadasi me pandava. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 14. Meu querido Krishna, o que quer que você tenha falado nesta instrução, eu as aceito como a verdade perfeita. Você encontrará. Primeiro de tudo ele disse: Shishyasteham shadimantam prapanam. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 7. É claro, Sadharma Prichad deve haver, mas qualquer coisa que o mestre espiritual disse, ele aceitou in toto. Sarvam metadritam manye jadvadasi me keshava. Este é o princípio. Isto é chamado astikyam, teísmo. Primeiro de tudo, antes de aceitar o mestre espiritual, você deve encontrar se há Krishna ou o representante de Krishna. Arjuna rendeu-se a Krishna. Shishyasteham, eu sou seu discípulo. Similarmente, todo mundo deve render-se a Krishna ou ao representante de Krishna. Isto é mestre espiritual. Se uma pessoa não sabe o que é Krishna, nem ele fala, ou simplesmente vibra as palavras de Krishna, ele não é mestre espiritual. Ele não pode ser mestre espiritual. Mestre espiritual não manufatura suas próprias ideias. Isso não é mestre espiritual. Mestre espiritual é quem fala exatamente as palavras que são faladas por Krishna. Este é o segredo. Você não pode mudar. Assim, em Naimisharanya, a resolução foi esta: Swanustithasya dharmasya. Assim, todo mundo tem o seu dharma, dever particular. Brahmana, Kshatriya, Vaishya. Assim, a pessoa deve ser bastante inteligente. Se pela realização do seu dever particular, ele satisfez a Krishna, então ele satisfaz a Krishna. Assim como as diferentes partes do corpo, seu dever é como manter o corpo em forma. Isto significa manter o corpo satisfeito. Em forma significa quando todo o metabolismo, organização do corpo, está indo bem. Então isto está em forma. Assim que haja alguma discrepância no processo regular, existem tantos processos acontecendo dentro do corpo, kapha, pitta, vayu. Existe um arranjo mecânico muito bom. Assim, o cérebro significa manter este arranjo mecânico muito ocupado e indo bem. Isto é cérebro. Isto é cérebro. Quando eu devo comer, quando eu não devo comer, quando eu devo dormir, quando eu devo... Estas coisas são necessidades. Mas o cérebro deve ajustá-las. Comer, dormir, se acasalar, gratificação dos sentidos, proteção. Isto é necessário. Mas o cérebro deve transacionar todos os negócios. Por isso o cérebro é necessário. E todo mundo tem o seu dever. E a ação resultante, como as coisas acontecem bem, com sucesso. Qual é o teste? O teste é Samsiddhi. A gravação para. Mas o negócio é como satisfazer a Krishna. Samsiddhir Haritoshanam. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 13. Haritoshanam. Isto é muito natural. Assim como numa grande repartição. Tantos balconistas estão esperando. O negócio é que todo mundo deve estar pronto para satisfazer a rotina de trabalho da repartição. Ou satisfazer o diretor administrativo. Mas como uma pessoa pode ver se o diretor administrativo está satisfeito ou não? Imediatamente na repartição, em cada departamento, existe um superintendente. Assim, se o superintendente está satisfeito, você deve saber que o diretor administrativo está satisfeito. Similarmente, você está sob a direção do seu mestre espiritual. Se você vê que o mestre espiritual está satisfeito, então você deve saber que Krishna está satisfeito. Isto é confirmado por Vishwanatha Chakravarti. Yasya Prasada Bhagavat Prasada e Yasya Prasada Nagati Kutopi. Se o mestre espiritual não está satisfeito, então você vai para o inferno. Yasya Aprasada Nagati Kutopi. Porque quem vai recomendar para Krishna a promoção e tantas outras coisas? Assim, por isso, o nosso negócio é ver. Não interessa se você está agindo como Shudra, ou Brahmana, ou Kshatriya.
isto não interessa. Se por suas ações, Swakarmabhi Stamabhyarcha, se por sua ação Krishna está satisfeito, então sua vida é um sucesso. Não interessa em que posição você está. Isso não interessa. Se Krishna está satisfeito, este é o princípio da vida. Este é o verdadeiro Dharma. Krishna diz, Sarva Dharmam Mamekam Sharanam Vraja. Assim, se nós nos rendemos a Krishna e o satisfazemos, é o nosso negócio ver isso. E desta maneira, e neste capítulo, isto é muito importante. Nós devemos discutir. Assim, Dharma é realmente sob a proteção da Suprema Personalidade de Deus. Você não pode manufaturar Dharma, porque nós não sabemos o que é Dharma. Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. Dharma significa submeter-se às ordens da Suprema Personalidade de Deus. Não interessa se você é hindu, muçulmano ou cristão. Isto é explicado no 6º verso. Savaipum Samparodharmo Yato Bhaktiradokshaje. O verso que nós lemos. Parodharmaha. Parodharma significa o melhor, melhor. Dharma supremo. Yato Bhaktiradokshaje. Não interessa se você é hindu ou muçulmano. Se você está interessado em satisfazer a Deus, isto é religião de primeira classe. De outra maneira, isto é de terceira classe, quarta classe, o que quer que seja. Se você está interessado em satisfazer a Deus, então isto é primeira classe. Não interessa. Simplesmente pelo nome isso não vai adiante. Por isso nós encontramos, realmente aqueles que são avançados em princípios religiosos, eles são todos devotos. Assim como o devoto Senhor Jesus Cristo. Similarmente, Maomé também. Eles eram devotos. Eles nunca declararam que eu sou Deus. Maomé disse isso? Não. Servo de Deus. Similarmente, Jesus Cristo disse, Filho de Deus. Assim, isto é muito bom. Não interessa. Se nós permanecemos Filho de Deus ou Servo de Deus fiéis, então isto é sistema religioso de primeira classe. Mas isto é muito difícil de dizer. Mas Bhagavata Dharma, aquilo que é chamado Bhagavata, simplesmente relacionamento com Krishna, no Srimad Bhagavatam, você não vai encontrar outro tópico, exceto o estabelecimento do relacionamento original com Krishna. E por isso, isto é primeira classe. Savaipum Samparodharmo Yato Bhaktiradokshaje Ahaituki. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 6. Sem qualquer, no campo do mundo material, o que pode ser feito? De uma maneira ou outra, muito embora isto seja... Na Bíblia está dito, eles vão para a igreja para pedir pão. Mas isto não é para Dharma, porque existe reto, alguma causa. Mas esta causa, similarmente na religião muçulmana também, simplesmente para ser promovido ao reino celestial. Não, isto não é primeira classe. Primeira classe significa ahaituki, sem qualquer causa. Não que eu devo ir para a igreja, eu devo ir para a mesquita, eu devo ir para o templo para pedir algo a Deus. Isto não é de primeira classe. Isto é bom no sentido de que esses patifes, pelo menos vêm para rezar para Deus. Mas tal tipo de oração não faz a religião de primeira classe. A oração, como oferecida por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nadanam Najanam Nasundarim Kavitamva Jagadisha Kamanye, Shikshastaka 4. Meu querido Senhor, eu não quero qualquer soma de dinheiro, Nadanam, ou qualquer número de discípulos ou seguidores, Nadanam Najanam Nasun, nem qualquer bela mulher. Tantas assim chamadas encarnações de Deus, elas vêm por dinheiro, por belas mulheres e muitos seguidores. Assim, isto não é desejável. Isto não é religião. Religião significa sem querer todas essas coisas. Nadanam, Najanam, Sundarim, Kavitamva, Jagadisha Kamaye. Não por nada material. Ahaituki, Apratihata. Eu sou um homem pobre. Eu não posso amar a Deus. Eu não posso realizar meu serviço devocional. Não. Serviço devocional é tão bom. Apratihata. Isso não pode ser parado por qualquer condição material. Isto é Dharma. Savaipum Samparodharmo Yato Bhaktiradokshaje. Este é o teste de quanto eu estou sendo religioso. O quanto eu sou devoto. Este é o teste. Assim nós devemos estar sempre alertas para o teste de nosso avanço. Como nós estamos fazendo o avanço.
porque a menos que nós nos tornemos devotos de primeira classe, não há questão de nós sermos libertados desta condição material de vida. Isto não é possível. Isto não é possível. Ahaituki apratihata yayatma suprasidati. Muito obrigado. Fim.